falar aqui um pouquinho de Elasticsearch. Alguns deviam estar esperando o Pedro vir aqui falar um pouquinho de Vim, só que ele não pôde vir hoje. Então ele me botou nessa enrascada de vir aqui falar com vocês. Quem aqui já usa Elasticsearch? Quem aqui bom, acho que isso pergunta todo mundo. Quem aqui tem que ter algum dado que tem que pesquisar, seja num blog, em qualquer coisa, transação, produto, todo mundo praticamente, né? E basicamente hoje em dia uma trend que está tendo bastante é você parar de usar um banco normal para pesquisar esse tipo de dados e começar a usar alguma ferramenta mais específica como o Elasticsearch, que consegue indexar basicamente qualquer tipo de dados. E hoje eu vou dar uma introdução e falar um pouquinho de algumas coisas legais que o Elasticsearch faz. Bom, para quem não sabe, tem algumas empresinhas aí que usam Elasticsearch hoje, sei lá, a Globo, a gente, o GitHub, Foursquare, entre vários outros, vários e-commerces, porque dá uma capacidade de pesquisa enorme e bem fácil, sem ter que implementar nada. Brasil. Bom, e basicamente o que é o Elasticsearch? Open Source Distributed Real-Time Search Analytics. Esse é o slogan deles. Ele é feito em cima do Apache Lucene, que é um projeto open source da Apache, feito em Java, que esse sim é basicamente a engine de pesquisa que ele é feito em cima. Então, basicamente, o Elasticsearch ele não é a engine de pesquisa, mas sim um wrapper que te deixa usar o Lucene e expõe todas as capacidades dele de um jeito muito mais fácil, que via JSON e RESTful, então você não precisa integrar com Java. Ufa, ainda bem. Ele tem essa característica maravilhosa dele, que você inicia o jar dele lá e está funcionando. Você não tem que configurar nada. Nada. Just works. E ele te dá um monte de ferramentas que dá para fazer as mais diversas aplicações, como pesquisa, aggregation, que você usa para gerar gráficos. Ele faz highlight dos termos pesquisados, entre várias outras coisinhas que você vai descobrindo conforme você vai usando. Outro ponto importante, ele não é um banco de dados. Ele não substitui seu banco de dados. Então, nada de, peraí, deixa eu dropar meu MySQL aqui, dropar meu Mongo e colocar um Elasticsearch. Isso não funciona, porque ele não tem uma garantia tão grande de consistência como um banco de dados de verdade. Então, o que pode acontecer é que, do nada, você está indexando 1000 dados por segundo, de repente o servidor cai, a Amazon cai por algum motivo, pronto, você corrompeu o seu banco. Isso é bem difícil de acontecer num banco normal, mas no Elasticsearch ele não é tão blindado quanto a isso. Ele não foi feito para isso. Bom, essa tabela aqui eu roubei sem dó mesmo, então só para fazer uma comparação entre os termos usados em cada um para a pessoa associar melhor quando eu for falar mais para frente. No MySQL e no Mongo você tem um banco de dados, no Elasticsearch é chamado de índice. No MySQL você tem tabelas, no Mongo você tem collections e no Elasticsearch é um tipo, que na verdade é só um namespace para separar os dados dentro de um índice. Aí você tem row, document e document. Nisso o Elasticsearch se assemelha mais com o NoSQL, como o Mongo, que ele não tem um esquema predefinido, você pode colocar dado à vontade, com documento diferente do outro documento, a estrutura. E indo para frente, você tem coluna, campo e campo, não tem muita diferença nisso, é basicamente um dado que você coloca lá. Aí começa a ficar um pouquinho diferente. O MySQL tem a noção de esquema, que é aquele negócio lacrado, que você tem o esquema da sua tabela, você não pode mudar, porque senão você tem que mudar toda a indexação, quando você muda o esquema, praticamente o MySQL refaz o arquivo do banco. No Mongo você não tem isso, embora tenha, por exemplo, o Mongoose em Node.js, ele meio que faz um enforce de um esquema, só com o Mongo você não tem isso. E no Elasticsearch você tem um mapping, que ele assemelha um pouquinho com o esquema do MySQL, mas a diferença é que ele não é um negócio travado. Você pode adicionar on the fly e você não precisa criar ele.
Quando você importa dados, automaticamente, se você não tiver um esquema para aquele dado, ele adivinha o tipo e as associações padrões que ele tem que fazer. E, por fim, quando você precisa escalar, o MySQL trabalha com o conceito de partition, o Mongo com shard e o Elasticsearch com shards também, que né, nesse ponto é basicamente a mesma coisa, mas internamente a operação é diferente. E no Elasticsearch é muito mais fácil de trabalhar com scaling, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também. Bom, mas aí o pessoal pergunta, para que eu vou usar isso? Né? Pô, meu MySQL funciona, eu consigo pesquisar fácil, funciona. Bom, primeiro de tudo é que o Elasticsearch, em praticamente todos os aspectos, ele é click and run. Até quando você precisar escalar, ele é click and run. Então, o MySQL chega num ponto que você tem, sei lá, 1 milhão de acessos num determinado horário, você tem que começar a tunar seu banco de dados, porque ele não está conseguindo acompanhar o número de reads que você tem que fazer e de write. O Elasticsearch, ele meio que escala sozinho, você só tem que subir mais um servidor. Esse é exatamente o ponto que eu falei, ele escala sem dor de cabeça. E como ele é um engine feito só para pesquisa, especificamente para pesquisa e manipular e entender dados, ele tem uma performance muito superior quando você quer fazer algumas operações mais complexas, como, por exemplo, pegar os dados para plotar um gráfico ou entender um dado diferente do jeito que ele está sendo armazenado por um filtro específico, esse tipo de coisa. Então, vamos a base do Elasticsearch. Aqui, como que você insere dados? Você pode acabar de ligar o Elasticsearch, o banco está vazio, eu não tenho que criar nada. Click and run. Eu estou criando um post no meio do nada, ele vai criar o índice, vai criar o tipo, vai criar o mapping automaticamente. E aí ele me retorna isso. E aí você pode, tão fácil quanto, é uma API RESTful, você vai lá e pega o documento de volta, pronto. Tá o documento aí. Aí depois você popula seu banco, você importa os dados que você pegou do MySQL, por exemplo, coloca no seu Elasticsearch. Tá, agora o que eu faço com isso? Você quer seus dados? Então toma seus dados. Get/search. É um local só que você faz todas as operações de pesquisa, aggregation, faceting, tudo. Você tem duas opções para usar, basicamente. Então, você acessa o índice com o operador de search e passa uma query. Para quem está acostumado com SQL, vai achar um pouco estranho, porque não é uma linguagem estruturada. É um JSON que você passa. E esse é um ponto importante. Eu já vi em palestras anteriores pessoal reforçando isso, mas eu acho importante falar de novo que, por exemplo, em Rails você tem o MongoID, por exemplo, e você costuma acessar igual você acessa o Active Record fazendo um where, por exemplo. Para esse ponto até funciona, porque a estrutura de pesquisa é parecida. Mas aqui, no Elasticsearch, se você quiser aproveitar toda a capacidade dele, todos os componentes que ele tem, não dá para você usar esses wrappers que abstraem e deixam tudo parecido, por exemplo. Como tem alguns que fazem isso em Rails e Ruby para o Elasticsearch. Então, é importante você aprender a linguagem que ele usa, que é a DSL do Lucene, que é um JSON, basicamente, que ele mapeia para as estruturas internas do Lucene, justamente para facilitar o uso. Você não tem que mexer com aquelas infinitas classes em Java que ele usa. Ele faz um mapping bem simples. Pode parecer que é um JSON gigante, mas ele está montando uma puta estrutura para trás. Então, ele abstrai para caramba o que ele está montando. E você consegue montar várias queries bem complexas com ele. Que, por exemplo, em SQL ia virar um string gigante de, sei lá, 1000 caracteres, que você não vai entender nada, porque é uma linha, que você tem que fazer tudo praticamente. Não tocando em stored procedures, por exemplo, mas no básico que o pessoal usa. E aqui é muito mais estruturado, é muito fácil de entender, depois que você entende o básico de como que ele funciona. Assim.
Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de query do Lucene. Você tem uma query que você está montando uma operação booleana nele, que você está falando que você precisa de um campo com uma data superior àquela, que é 1º de novembro desse ano. E ali embaixo, por exemplo, eu estou falando que eu não quero o status processing. Eu estou usando um term, que é para comparar a string, basicamente, é basicamente um igual, e o range ali em cima, que é um maior que, menor que. Depende de como você usa os operadores. E olhando para quem está acostumado com SQL, é bem diferente, assim, mas ele dá uma capacidade de pesquisa bem maior. Aí, das capacidades que ele... das tasks básicas que ele consegue fazer, uma das mais legais e mais usadas é o Full Text Search, que em SQL, por exemplo, você ia fazer um select asterisco from posts where text foi igual a % texto %. Não faz muito sentido isso, além de ser lento, conforme você vai escalando o banco, porque por melhor que seja o algoritmo, provavelmente vai ser uma pesquisa binária que ele vai fazer, e conforme o seu dataset fica maior, demora muito mais. Isso não escala muito bem. Ele pesquisa no documento inteiro, embora você possa delimitar. Como o Elasticsearch ele indexa todos os campos, ele pesquisa em todos os campos. Então, você não precisa ficar fazendo where em infinitos campos para falar que você quer pesquisar em tudo. Ele consegue sortear os dados por relevância. Ou seja, você dá uma query para ele e ele vai tentar entender o que está mais perto do que o usuário pediu e vai te entregar isso por ordem, se você quiser. E ele consegue também dar um highlight nos termos encontrados. Ou seja, ele consegue voltar o documento com uma tag HTML, por exemplo. Isso você pode definir como que você quer que ele dê esse highlight. O padrão é com uma tag HTML, por exemplo, e ele já volta com o texto em bold, por exemplo. Você já pode jogar isso na sua interface, porque ele já marcou qual que é o termo. E isso é basicamente como que você faz um Full Text Search. Eu ia fazer isso em JSON, mas em JSON ia ficar muito grande na tela, então eu fiz nisso que é um CoffeeScript, mais ou menos. Mesma coisa com JSON, você está montando um JSON aí, que você está passando o int, em qual tipo que você quer pesquisar, e a query. E a query mais usada é essa, que é a query string, que você consegue, só no texto que o usuário te passa, definir várias operações. Que é basicamente como... Fica parecido com o Google Index, as coisas, como você consegue pesquisar no Google. E aí eu fiz uma query que eu estou pesquisando no título e no texto, daquele post anterior que eu fiz, por LiveScript. E aí está o resultado. Como só tinha aquele post, só apareceu ele, mas ele achou aquele post, deu um score para ele, como era o único, o score que é usado para sortear por relevância. É 1, não tem mais nada para ele pesquisar aí. E com isso você conseguiu pesquisar, você pode ver ali, tem outras metadatas, por exemplo, ele volta o tipo, que você pode pesquisar em mais de um tipo, você tem ali o tempo que a query levou. Dá para assustar um pouquinho falando que ela levou 7 milissegundos, porque parece que isso vai ser uma escala linear, mas não é. Com 200 mil itens no banco, isso aí vira 10, por exemplo. Um servidor bem ok, assim. Ele escala muito bem conforme o dataset vai aumentando, por conta do Apache Lucene. Outra coisa que você consegue fazer é boosting. Ou seja, eu quero pesquisar nos meus documentos, mas se achar o que eu pesquisei no título, eu quero dar uma relevância maior. Com o CharString você faz isso bem fácil, você coloca aquele TU ali, aquele símbolo que eu esqueci o nome, com 2 ou a quantidade de relevância a mais que você quer dar para ele. Ele também vai pesquisar no outro, mas se ele achar no título, ele vai dar uma relevância maior quando ele for sortear os termos, os documentos encontrados. Aí eu fiz o mesmo. Como teve a parte da relevância diferenciada,
o score máximo dá para ver que foi diferente, não foi 1. Porque ele fez algumas operações diferentes para calcular esse score, porque ele achou Elasticsearch no título. Isso tem o score. E ele achou igual da outra forma, porque não tinha mais nenhum documento no banco para ele encontrar. Então, basicamente, essa é a operação. E tem um highlight também. Eu estou usando a mesma query anterior, só que eu estou colocando um highlight ali embaixo, que estou especificando que eu quero dar um highlight no título. Então, quando eu encontrar o termo, ele deu highlight. Nota que eu botei a source errada ali, ele está pesquisando por live script, mas encontrou Elasticsearch, mas todo mundo entendeu, né? Ele volta aquela parte do título com a tag em de HTML, que é o padrão, mas você pode passar qualquer coisa. E aí você já pode jogar isso no seu body, por exemplo, do HTML, que já vai sair em bold, por exemplo. Só passando um pouquinho pelo scoring, para falar um pouco sobre, que ali parece que ele calculou o score do nada. Assim. Você consegue associar com o score relevâncias arbitrárias com documentos, que não necessariamente precisam vir do próprio documento. Você pode colocar um script que calcula esse score, baseado em qualquer coisa, que essa é uma característica bem importante do Elasticsearch. Você não está limitado ao banco, você pode passar um script, seja em Live Script, Groove Script, que é o padrão do Elasticsearch, tanto para filtrar, para associar score, para fazer aggregation. Ele consegue aumentar a relevância, se você estiver sorteando, por exemplo, o campo. Ele consegue aumentar a relevância e ele pode ser feito com script, como eu disse. Aí depois vem o ponto que talvez é o que mais diferencia dos outros. Porque até agora eu só pesquisei dados e isso eu consigo fazer relativamente bem com os outros bancos. Mas juntar dados e entender começa a ser uma tarefa mais difícil. Por exemplo, se você quiser fazer um sum num MySQL, conforme o seu banco vai aumentando linearmente como ele faz isso. E ele não foi feito para isso. Ele consegue fazer, mas ele não tem uma performance muito boa e a quantidade que ele consegue entender seu dado sozinho é limitada. No Elasticsearch você tem basicamente vários tipos de aggregation. Eu vou falar de algumas para frente, mas acho que as mais importantes seriam o histogram, que você consegue separar por ranges de valor, por exemplo, documentos por dia, ou por valores. Eu quero os produtos de R$1.000, de 900 e de 700. Ele consegue separar todos os documentos por isso. Por termos, que você separa por um texto, por exemplo, no nosso caso, a gente processa a transação, então a gente tem os status das transações, por exemplo, pago, recusado, aguardando pagamento. Você consegue separar por esses 3 valores, só falando para ele fazer uma aggregation no campo certo, no campo de status. Você tem cardinality também, que ele consegue calcular uma média de quão único é um valor. Outro bem interessante são as aggregations de geografia, que foi implementado pelo Foursquare, a maior parte, porque toda aquela engine de procurar locais e colocar pontos em mapas e distâncias é feita em cima do Elasticsearch. Porque ele tem features especiais para trabalhar com coordenadas geográficas, uma coisa que isso em específico você não consegue fazer num banco de dados normal. Postgres eu não conheço muito bem, eu estou comparando mais com MySQL. Bom, ele só consegue também fazer aggregation do jeito que você quiser. Ele te dá os documentos e você retorna o que você quiser com script, que acho que esse é um dos carros-chefes do Elasticsearch, que você pode entender os dados como você quiser no cluster inteiro por script. Não precisa ser algo nativo do banco. E com isso, o que você faz? Você consegue fazer gráficos, consegue fazer resumo, tabelas, extratos, tirar estatísticas de algum dado, e tudo isso sem ter que processar isso no seu back-end. Ou seja, você não precisa escalar tanto o seu back-end para fazer uma operação dessa que pode ser pesada,
e pode escalar o Elasticsearch, que é mais fácil. Ele consegue distribuir essa tarefa entre vários shards e clusters. E com isso você tem um ganho de performance bem grande. Aí, por exemplo, um histogram, você passa, em vez de uma query, você passa a tag eggs, que é para fazer aggregation. E nisso eu vou fazer um aggregation que eu quero calcular o volume de dinheiro daqueles documentos por dia. Então, ali eu tenho um volume per day, que é um date histogram. Isso é um ponto bem interessante. Eu consigo colocar aggregations dentro de aggregations infinitamente. Então, eu posso fazer um histogram dentro de um histogram dentro de um histogram. Mas, nesse caso, eu fiz um aggregation de sum, que ele soma o valor, bem básico, dentro do date histogram. E, com isso, o que ele vai me devolver é isso. Ele me retorna esses buckets, que são as divisões de dados que um aggregation de bucket faz com o histogram. E ali dentro do bucket eu tenho um volume com a soma do dia. E tudo isso feito no Elasticsearch com aquela query bem simples, sem dor de cabeça. Ele fez a soma, dividiu por dia, ele trabalha certinho com data. E aqui você tem os resultados. A data de cada item desse é um dia nessa query. Você tem as subaggregations aí e o valor do dia. E com isso eu monto esse gráfico sem ter que processar uma linha daquele JSON. Eu simplesmente consigo jogar isso para uma biblioteca de gráficos e já está se ela entender aquele output ali, aquele formato, já está pronto. Eu não tenho que calcular, não tenho que somar, dividir, nada. Aqui você tem a data e ali o volume que ele calculou. Aí tem o Terms Aggregation também, que é bem simples, você só tem que passar o campo que é para ele fazer. E com isso eu já recebo ali quantos documentos, por exemplo. Ele fez para o Terms. Eu poderia ter passado uma query por baixo, então eu poderia ter calculado, por exemplo, o volume de pagas, o volume de processing, o volume de authorized, por exemplo. Nesse caso, eu só fiz o Terms, então ele só me voltou quantos documentos de cada tipo tinha. E isso é bem útil, por exemplo, quando eu quero mostrar uma estatística de, por exemplo, transações pagas por transações recusadas, por exemplo. Eu pego esses dois valores e a única tarefa que eu tenho que fazer é dividir um pelo outro, porque já está tudo somado e calculado. Você tem um de estatísticas que é bem interessante quando você está trabalhando com dado mais estatístico. Você só passa um campo e ele consegue te retornar o mínimo, o máximo, a soma, o valor médio. Você tem também outro campo como esse. Sai um pouquinho do lugar. Você tem também uma variação de estatísticas, que são estatísticas estendidas, que ele consegue te dar a mediana, standard deviation e algumas features, alguns campos menos usados, digamos, que vai dar um trabalhinho a mais para ele calcular, mas se você precisar, ele tem também. Algumas outras coisas interessantes que o Elasticsearch tem também, que ele é fácil de usar sem ser por máquina. Convenhamos, JSON é fácil de máquina entender, mas se você precisar, por exemplo, ver o output do seu servidor ali na hora, no terminal, você não quer ter que entender um JSON. Se ele te desse um texto que você entende, era melhor, né? Então, ele tem o catch, que é esse endpoint dele. Você consegue pegar informações do próprio Elasticsearch, do cluster, do uso de CPU, uso de memória, total de disco usado pelo cluster, e ele te devolve num formato bem mais fácil de entender, bem mais humano. Basicamente, todas as coisas que você consegue pegar por JSON sobre o próprio Elasticsearch, ele consegue te devolver por aí também. Seja sobre cluster, sobre nodes, shards, o Health API, que mostra como que está o uso de cada coisa, se está tudo funcionando, se está faltando memória, se está dando alguma exception, você tem o Health API aí. As tasks que ele está fazendo, como, por exemplo, flush para disco, e indexação, bulk indexation, que ele consegue fazer isso em background quando você manda. E agora o ponto que eu falei, que eu acho que é o mais interessante, que é escalar o Elasticsearch. As experiências que eu tive, por exemplo, em escalar bancos de dados convencionais
Você tem que subir os dois, apontar um para o outro, definir o master, escolher o que você vai fazer réplica do outro lado. E dependendo do banco, você tem que especificar os dois endpoints para fazer round robin, por exemplo, no Mongo. Você especifica os dois endpoints para ele fazer o sharding direito. No Elasticsearch, não. No Elasticsearch, o que você tem que fazer? Você liga dois servidores na rede com o mesmo nome. Só isso. É sério, é só isso. Você liga dois servidores com o mesmo nome, na mesma rede, eles se encontram e formam um cluster sozinho. Eles definem quem vai ser o master e você consegue conectar em qualquer um dos dois que ele vai redirecionar o request para o lado certo. Então, você pode subir servidores em demanda sem ter que ficar anotando os IPs deles, os endpoints, e falar sempre com um. Claro que esse não é o modo ideal, porque você pode começar a ter um overhead de request nele para ele distribuir, mas no começo isso funciona muito bem. E é basicamente isso que você faz. Você edita a configuração dele, troca o nome para um nome igual em todos, reinicia. Magicamente você tem um cluster e o que acontece é isso. Você vai reiniciar os dois nodes, pronto. Sobre 3 nodes, eles identificam sozinho, distribui todos os dados, distribui os shards, as réplicas, tudo que ele precisar para fazer esse sharding, ele faz sozinho. E você tem um bônus também. Quem é que usa a Amazon? Então, a Amazon tem aquela feature legal de autoscaling, né? Você consegue colocar uns alarmes lá, a CPU está muito alta, ele só abre outra instância do seu servidor sozinho. Joga no load balancer, você não tem que fazer nada. Isso também funciona com o RDS, que é o banco de dados relacional da Amazon, que você pode usar Postgre ou MySQL. Mas com Elasticsearch, por exemplo, você não tem isso. Então, você tem essa ferramenta legal da Amazon. Você faz um autoscaling normal, mas, se eu fizesse um autoscaling normal aqui, ele ia saltar outra instância de Elasticsearch, mas as duas não iam se encontrar. Talvez não estejam na mesma rede. Aí tem esse plugin do Elasticsearch. Você faz essa configuração básica. Você coloca isso aqui da Amazon. E aqui de acesso. E aqui você consegue colocar um filtro, que, por exemplo, é uma tag ou algum security group. Ele vai fazer essa query dessas instâncias na Amazon e vai subir o banco sozinho. Subir o cluster sozinho, sempre que você subir uma instância. E aqui, eu acho que o ponto mais interessante do uso do Elasticsearch a gente conseguiu chegar é que a gente viu que o nosso front-end estava dependendo muito do back-end. A gente tem muita estatística na nossa dashboard, por exemplo, e toda vez que a gente precisava colocar um dado novo, um gráfico novo, ou você fazia aquela query gigante e retornava, sei lá, 1 milhão de itens para o front-end, não dá para fazer isso. Ou então você fazia isso no servidor, mas aí você tinha que esperar a equipe do back-end fazer. Isso não escala em produtividade, ter que ficar esperando outra equipe para fazer coisa básica como essa. Então, a gente chegou nessa solução que é bem unortodoxa, mas que funciona muito bem, dadas as devidas medidas de segurança, que é expor o Elasticsearch para os seus clientes. Joga ele para o mundo. Ele só tem dados de escrita, de leitura mesmo, e com algumas medidas simples, que é um proxy para o Elasticsearch. Isso é importante, você não pode confiar nos dados que você está passando, que o usuário está te passando para uma query. Então, é importante sempre que você fazer isso, você filtrar o que ele está te passando para garantir que ele não vai pegar um dado que ele não pode, um dado de outro usuário. Mas como tem aquela estrutura bem fácil de pesquisa, você consegue filtrar isso com facilidade. Uma coisa que é importante, mas nem sempre dá para fazer, é isolar os dados quando você vai fazer isso. Porque pode ter algum custo de performance. Mas, se possível, se você conseguir isolar em vários índices diferentes cada dado de usuário, você vai impedir qualquer query que o usuário te passar, quando você está expondo o Elasticsearch, de pegar dados de outro usuário, porque ele não consegue trocar o índice que ele está trabalhando só na query. Tem que ser no request inteiro que você vai passar para o search.
Mas nem sempre dá para fazer isso. Então, em alguns casos, a única coisa que dá para fazer é simplesmente forçar na query a isolar os dados por um user ID ou alguma coisa do tipo. E a última coisa é filtrar a query de verdade. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo é desligar o suporte a script com queries vindas do front-end. Porque o usuário pode passar o que ele quiser lá e um cara mal intencionado pode colocar para calcular o valor de pi, por exemplo, e travar seu servidor. Eu sei que isso tira um pouco do poder do Elasticsearch, mas nem tudo é perfeito. Não dá para fazer tudo que a gente quer. E com get/search a gente conseguiu isso. A gente tem um endpoint único para qualquer cálculo que a gente queira fazer, qualquer query, qualquer pesquisa, qualquer busca em qualquer model. A gente não precisa dar join em dados, porque esse é um ponto que eu esqueci de falar, que é interessante, mas a gente cacheia o resultado de cada model no próprio Elasticsearch. Então, por exemplo, um dado que tem 3 tabelas filho, você monta um JSON de uma vez só, faz esse join uma vez só e salva esse dado pronto. E com isso você consegue pesquisar nos próprios models do filho, uma coisa que você ia ter que fazer um inner join, com um outer join, com um where em várias tabelas, e vai ficando cada vez mais complexo suas queries num banco normal. E as queries também elas são montadas no front-end. Isso foi o principal motivo da gente ter feito isso. Legal, a gente quer colocar um gráfico novo aqui. O que a gente faz? A gente cria o gráfico novo no próprio front-end. Você não tem nem que falar isso para a equipe do back-end, porque é indiferente para eles. O /search faz tudo. Você tem acesso direto ao Elasticsearch. E, bom, esse é o ponto. O front não depende do back. E isso aqui é basicamente o que virou. Aqui você tem os filtros. Conforme você vai adicionando filtros, ele vai recarregando em real time. E aqui, por exemplo, você tem um exemplo de histogram, de search. E a qualquer momento que a gente queira mudar qualquer cálculo aqui, a gente simplesmente muda no back-end. É uma aplicação em Angular, é JavaScript. Você altera o JavaScript sem ter que tocar no servidor no back-end. E com isso a gente chega a algumas conclusões básicas. Assim. Elasticsearch com dados é amor. Funciona muito bem. E outra coisa importante é usar a ferramenta certa. Não faz sentido você usar Mongo para um dado relacional e como não faz sentido você usar MySQL para um dado que cada documento tem uma estrutura diferente, como não faz sentido usar nenhum dos dois quando você tem um banco muito grande para pesquisar ou você precisa entender seus dados de um nível maior. Assim. Então, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Bom, foi isso. Acho que foi até meio curto, mas foi basicamente isso. Perguntas?